Então, olha só, no nosso último estudo, a gente tinha parado aí em Gálatas 2:15, foi o último onde a gente tinha chegado, né? Então, só fazendo um panorama, revisando tudo que a gente viu até agora, a igreja da Galácia tinha sido fundada por Paulo na sua primeira viagem missionária, e aí, assim que Paulo voltou da Galácia, basicamente, para Antioquia, ele já recebeu notícias de que algumas pessoas tinham ido até a igreja, as igrejas da Galácia, né? E estavam levando os Gálatas a acreditarem em outra mensagem, em um outro evangelho que era diferente daquele que Paulo havia pregado para eles. Então, Paulo escreve a carta com uma certa urgência para alertá-los disso, né? E Paulo começa a carta fazendo uma defesa do apostolado dele, dizendo que o apostolado dele, ele havia recebido diretamente de Jesus, e ele faz essa defesa por meio de um breve resumo autobiográfico daquilo que aconteceu com ele. E, ao mesmo tempo, contando como os próprios apóstolos da igreja de Jerusalém não haviam acrescentado nada à mensagem que Paulo pregava, ou o evangelho de Paulo, que na verdade não era outro evangelho diferente do evangelho pregado pelos cristãos de Jerusalém, pelos apóstolos de Jerusalém. E aí Paulo conta de uma viagem que ele fez a Jerusalém em obediência a uma revelação, em que ele junto com Barnabé foram levar uma oferta até a igreja de Jerusalém, e lá tiveram a oportunidade de conhecer, de conversar com os apóstolos, e conversou com Tiago, com João e com Pedro, e nada foi acrescentado a eles, muito pelo contrário, foi estendida a mão da comunhão para Paulo, no sentido de reafirmar que aquilo que ele vinha fazendo estava correto. Ainda assim, quando Pedro teve a oportunidade de ir até Antioquia da Síria, e lá chegando, Pedro conversava normalmente com os cristãos gentios, os cristãos que não eram judeus. Mas quando chegaram alguns da parte de Tiago, da igreja de Jerusalém, Pedro começou a dissimular, né? E não estava ali, de certa forma, começou a, de certa forma, menosprezar os cristãos gentios em prol dos cristãos judeus, como se eles fossem uma segunda categoria de crentes. E aí Paulo vê essa hipocrisia de Pedro, que afetou inclusive Barnabé e outros irmãos judeus, e repreendeu Pedro na presença de todos com a frase que está no versículo 14, que diz assim: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Basicamente, Pedro já havia, né, aberto mão desses princípios da lei do Antigo Testamento, alguns deles, e vivia normalmente como um gentil, comia com gentios, né? Já estava ciente da participação dos gentios na nova aliança, porque ele mesmo havia testemunhado isso com a situação de Cornélio, que está narrada lá em Atos 9. E Paulo faz essa repreensão, né? Se você que é judeu vive como gentil, por que você quer obrigar os gentios a viver como judeus? Ou seja, por que você está tratando os gentios como uma segunda categoria de crentes? Eles precisam se tornar judeus para serem crentes, né? Ou o simples fato deles terem crido em Jesus já é suficiente para eles serem considerados cristãos? Será que eles precisam se tornar judeus para depois se tornarem cristãos? Essa foi a pergunta que Paulo fez a Pedro. A partir daí, agora vem o versículo 15. E hoje, esse estudo todinho, ele vai se concentrar no versículo 15 e no versículo 16. Então, Paulo continua. E ele diz: nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que, contudo, que o homem não é justificado por obras,
da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, hoje o estudo é só esses 2 versículos que estão aí, tá? Mas é aquilo que eu falei, se a gente entender esses 2 versículos aqui, o restante da carta aos Gálatas vai fluir tranquilamente, tá? Olha o Juan aí, acabou de chegar. E aí, Vaz? E aí, Vado? Só o ouro, né? Chegando atrasado, né? Muito bonito. Então, tá bom. Esses versículos aqui, o 15 e o 16, eles já não são mais parte da repreensão de Paulo a Pedro. A repreensão de Paulo a Pedro foi: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Essa foi a repreensão. A gente não tem mais informações a respeito do que aconteceu nessa treta apostólica aí. Provavelmente Pedro se arrependeu e tudo mais. A gente falou um pouco disso na semana retrasada. O versículo 15 e o 16 agora são uma explicação. É Paulo dando uma explicação aos Gálatas do porquê ele repreendeu Pedro. Né? Então ele vem explicar isso agora. E qual é a base para que ele possa repreender Pedro. Então ele começa: nós, judeus por natureza e não pecadores entre os gentios. Então ele está falando dos judeus, nós judeus. Judeus por natureza. O que significa esse por natureza? Nós que somos legitimamente judeus, judeus étnicos, filhos de judeus. Ou seja, nós não fomos incluídos na aliança depois, nós fomos incluídos na aliança de Deus por nascimento. E não pecadores dentre os gentios. Essa era a forma como os judeus tratavam os gentios, como pecadores, pelo simples fato de serem gentios. Ou seja, os gentios, aqueles que não são judeus, não estavam incluídos na aliança no Antigo Testamento. Eles não participavam das bênçãos de Deus da aliança. Eles estavam fora. No Antigo Testamento, Deus escolheu realmente um povo. Ele fez um pacto nacional. As pessoas que estavam incluídas naquele pacto nacional faziam parte da aliança. E os outros estavam fora. Né? A aliança de Deus era realmente étnica, né? A um grupo específico de pessoas, descendentes de Abraão. Agora ele continua. Nós, judeus, então, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Então, olha o que ele está dizendo, que hoje, eles, judeus, étnicos, nacionais, sabem que os homens não são justificados por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Então, eu quero me concentrar justamente nessa frase, que o homem não é justificado por obras da lei. É difícil deixar isso aqui reto no pente, né? Vai ficar torto mesmo. Então, tá aí, ó. Sabendo que os homens não são justificados por obras da lei. O que acontece? Só essa frase aqui, ela tem informação suficiente para escrever uma tese de doutorado em cima dela. E não é brincadeira, existem teses de doutorado e livros inteiros escritos só nessa frase aí, não é um exagero retórico. Né? Vamos lá, por partes. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: homem aqui significa humanidade, tá? E não apenas o homem do sexo masculino. Então, ele quer dizer aqui a humanidade, que o ser humano, tá? O ser humano não é justificado por obras da lei. Basicamente, todo o nosso estudo vai ser em torno desta palavra aqui, justificado. Essa palavra é uma das palavras mais importantes do Novo Testamento inteiro. Por quê? Porque essa palavra ela carrega uma conotação muito importante. Ela tem um contexto
específico, um contexto forense. O que é um contexto forense? É um contexto de um tribunal romano, especificamente. Tá? Então, o contexto dessa palavra, ele faz referência, então, a um tribunal. Ou a gente poderia dizer um julgamento. O termo justificado no direito romano, em Roma, era muito utilizado nesse contexto de julgamento em Roma. A gente sabe que o direito romano era a forma de direito mais avançada da antiguidade, né? Apesar de que algumas coisas que pudessem acontecer naquele período para a gente hoje seriam consideradas absurdas, né? Naquele período era um avanço jurídico, né? E o termo justificado, ele vem justamente desse contexto de tribunal. Qual é o contexto? A gente precisa imaginar o seguinte, então. Alguém, um criminoso, né, foi denunciado diante do tribunal romano. Uma autoridade romana iria julgar se aquela denúncia procedia ou se aquela denúncia não procedia. Se aquela pessoa que foi acusada de cometer aquele crime, ela realmente era culpada ou inocente. E a partir desse julgamento, o juiz ia proferir, ao final do julgamento, uma sentença. E essa sentença podia ser inocente ou podia ser culpado. Uma coisa é fato, um tribunal, ele não tem poder para, como eu posso dizer, garantir que alguém é inocente ou culpado. Quando o juiz dá uma sentença, isso inclusive hoje, no direito moderno, ele diz se a pessoa é inocente ou culpada com base nas provas, com base nas evidências. E muitas vezes a pessoa pode até ser culpada, mas se as evidências não forem incontestáveis, se as provas contra aquela pessoa não forem incontestáveis, ela pode acabar recebendo uma sentença de inocência, mesmo que ela saiba que ela é culpada. Né? Então, ela sabe que ela é culpada, mas não tem provas suficientes para condená-la. Então, o juiz pode dizer, pode dar a sentença de que ela é inocente. A sentença do juiz, então, ela tem um sentido de reconhecimento ou de declaração de culpa ou de inocência. Essa é a palavra. Declaração de culpa ou de inocência. Não é o juiz em si que torna a pessoa culpada ou inocente. Ela já é culpada ou inocente intrinsecamente, nela mesma. A sentença do juiz não vai torná-la culpada ou inocente. A sentença do juiz vai declará-la culpada ou inocente. Como eu disse, ela pode ser culpada e acabar sendo declarada inocente. E o contrário também pode acontecer, né? Alguém ser inocente, mas acabar sendo declarada culpada. O termo justificado, ele evoca, então, esse contexto do tribunal, e justificado significa literalmente uma declaração de inocência. Ou seja, quando alguém era justificado diante de um tribunal, não quer dizer que a pessoa era de fato inocente, mas quer dizer que ela recebeu uma declaração de inocência. Ela foi inocentada. Ela foi declarada como inocente, né? Então, quando Paulo fala assim, ó, que o homem não é justificado, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o homem não é declarado inocente por obras da lei. A gente precisa entender esse termo justificado nesse contexto que eu acabei de dizer para vocês. Não se trata do homem ser ou não inocente em si mesmo. Mas Paulo está dizendo, o homem não vai ser declarado inocente. Isso ocorre diante de um tribunal específico, e não é de um tribunal romano. Paulo está falando literalmente de um tribunal
cósmico, o tribunal divino. Diante de Deus, o homem tem culpa. Diante de Deus, o homem é culpado de alguma coisa. E o homem precisa ser declarado inocente. Historicamente, essa doutrina, ela ficou conhecida como doutrina da justificação. Então, a gente está falando aqui de uma doutrina bíblica específica, chamada de justificação. Justificar alguém ou declarar ele justo, né, é justamente isso. É o ato de um juiz considerar alguém como inocente. Dizer assim, não, essa pessoa está inocentada. Essa pessoa não vai ser condenada. Justificação, então, é uma declaração de inocência, como a gente já tinha mencionado ali. Se a gente lê as cartas de Paulo no seu contexto completo, o corpus paulino inteiro, né? Gálatas, Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1º, 2º Coríntios, tudo, a gente vai ver que o tema, talvez o tema mais importante das epístolas de Paulo, e isso é muito marcante, especificamente em Gálatas e em Romanos, é o tema da justificação. Esse é, sem dúvida, assim, um dos assuntos que Paulo mais gosta de tratar. Seria a doutrina central de Paulo, a justificação. E essa também é considerada por praticamente todos os teólogos ortodoxos da história, né, como sendo a doutrina fundamental do cristianismo. Segundo Lutero, inclusive, essa é a doutrina segundo a qual o cristianismo fica de pé ou cai. Ou seja, é a doutrina mais importante da fé cristã. É o centro, é o coração do evangelho, é a doutrina da justificação. Segundo Calvino, no comentário dele aos Gálatas, entender a doutrina da justificação é o ponto-chave para dizer se a pessoa é salva ou não. Ou seja, entender essa doutrina e aceitar essa doutrina, enxergar ela como sendo o cerne da mensagem de Jesus Cristo, é o que define se a pessoa é salva ou não. Errar nessa doutrina é cometer um erro com consequências eternas. Tá? Então, realmente, essa é a doutrina mais importante da Bíblia, de todas. É o cerne do Evangelho. Por isso que Paulo escreve a carta aos Gálatas com foco nessa doutrina. E por isso que Paulo está meio que desesperado nessa carta, dizendo assim, como que vocês passaram para um outro evangelho? Ou seja, um evangelho diferente daquele que eu já tinha anunciado para vocês, um evangelho diferente. Vocês estão entendendo essa doutrina da justificação, que é tão importante, de um jeito completamente diferente do que eu ensinei para vocês. E qual é o jeito correto de entender a justificação? A gente precisa entender a justificação em termos de imputação. Calma que a coisa está ficando um pouco complexa, mas a gente chega lá. A justificação na Bíblia, ela tem uma relação muito grande com o que nós chamamos de imputação. O que estão mandando aqui no chat? Então, olha só, o que acontece? A gente tem que aqui imaginar dois cenários. O primeiro cenário é o cenário do homem pecador, né? Nós temos uma dívida para com Deus. Deixa eu só falar com a Fernanda aqui. Amor, estão tocando interfone. Então, assim, nós temos uma dívida para com Deus. Nós somos culpados. E agora que as dúvidas da Senilda começam a ser esclarecidas. Nós somos culpados diante de Deus por uma razão muito específica. Nós quebramos a lei de Deus. Violar a lei de Deus é a mesma coisa que pecado, né? Nós violamos a lei de Deus. A lei de Deus, ela é um reflexo daquilo que é o caráter de Deus. O caráter de Deus, ele é... Qual era a dúvida da Senilda? Isso, você vai entender.
A dúvida da Senhora é Gálatas 3, o capítulo inteiro. E só... Nós somos culpados diante de Deus por quê? Por que nós temos culpa diante de Deus? Por uma simples razão. Nós pecamos. Nós cometemos, né, desobediência contra os mandamentos de Deus, contra a vontade de Deus. Isso não quer dizer que a gente quebrou a lei do Antigo Testamento. Não é isso especificamente. Porque a lei do Antigo Testamento, ela é um dos reflexos do caráter de Deus. Mas a violação dos mandamentos de Deus, ela já aconteceu muito antes de Deus entregar a lei a Moisés. O pecado já afetou o homem no Éden, na criação. Quando o homem foi criado, ele já desobedeceu. Não tinha a Torá ainda, não tinha as tábuas da lei ainda. E o homem já tinha pecado, o homem já tinha desobedecido os mandamentos de Deus. Da mesma forma, nós somos culpados não simplesmente porque quebramos leis do Antigo Testamento, que estão nas tábuas da aliança, ou outras leis no livro de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, seja onde for. Nós somos culpados porque nós violamos os mandamentos de Deus no sentido de desobedecermos aquilo que é intrínseco ao próprio caráter de Deus. O caráter de Deus é santidade e retidão absoluta. E o nosso caráter é de corrupção e pecado absoluto. Não é que nós pecamos às vezes contra os mandamentos de Deus. É que nós vivemos em rebelião contínua e desregrada contra a vontade e a santidade de Deus. Então não é que às vezes a gente desliza. É que a nossa própria existência em pecado é uma afronta constante contra a santidade de Deus. Agora, qual é o castigo? Qual é a punição pela rebeldia e pela desobediência aos mandamentos de Deus? A gente precisa pensar nesse castigo, nessa punição, em termos um pouco simples, para que a gente consiga entender. Então, por exemplo, quando eu estou dando aula e um aluno desobedece às minhas ordens ou se rebela contra a minha autoridade dentro da sala de aula, ele é digno de uma punição. A punição, ela tem que ser proporcional ao dano causado e à honra a que a autoridade é devida. Então, numa sala de aula, a punição geralmente vai ser uma advertência oral, uma advertência escrita, no máximo uma expulsão da escola, né? Vai ser expulso do cursinho da escola, alguma coisa assim. Mas eu não tenho o direito de bater em um aluno porque ele se rebelou contra mim ou porque ele me desobedeceu na sala de aula. Por quê? Porque ele me deve honra como um professor. Agora, se um pai desobedece aliás, se um filho desobedece ao pai, a autoridade do pai é maior do que a autoridade de um professor. Por quê? Porque a responsabilidade de um pai para com o filho é muito maior do que a responsabilidade de um professor para com o aluno. Então, a desobediência aos pais, ela merece maior castigo do que uma desobediência a um professor. Por quê? Porque o dano é maior. Você imagina, o pai é aquele que alimenta o filho, que dá o seu próprio sustento, e aí aquele filho se rebela contra essa autoridade, que é aquele que mais protege, que sustenta ele. Então, isso é grave. Então, uma desobediência aos pais, ela pode ser punida com uma surra, muitas vezes merecidamente. Então, se ele for uma desobediência pequena, a punição vai ser pequena, a autoridade do pai é grande. Agora, se o filho dá um tapa na cara do pai, ele merece uma punição muito grande. Né? Merece uma punição muito grande. Agora, imaginem os nossos pecados, eles são cometidos contra Deus. Contra Deus, a gente está falando de um pecado cometido contra alguém que merece honra infinita. A honra que Deus merece é uma honra infinita, porque ele é digno de honra infinita. Ou seja, qualquer pecado cometido contra Deus, qual é a melhor forma de punir? Qual seria a única forma justa de punir um pecado cometido contra alguém que merece honra infinita? Né? Se já é digno de uma punição grave alguém que dá um tapa na cara de um pai ou de uma mãe,
de quanto mais punição, ou de quanto mais severa deveria ser a punição daqueles que ofendem a Deus diariamente. Deus, que é aquele que provém até mesmo o ar que a gente respira, que provém tudo aquilo que nós precisamos para viver. Qual é a punição, qual é o castigo que o pecado cometido contra Deus merece? Jonathan Edwards escreveu um livro específico sobre isso, em que o argumento principal do livro dele, é justamente esse: como Deus é digno de honra infinita, o castigo que um pecador merece, o castigo justo que um pecador merece, é justamente um castigo, uma punição infinita. Então só tem um castigo justo, que é condenação eterna. Para o único jeito de punir o pecado cometido contra alguém que merece honra eterna e infinita é com castigo eterno e infinito. É a única forma. Tá? Então, o que os pecadores merecem? O inferno. Não tem outra coisa. Não tem outro castigo. Tá? Isso, a Sinilda perguntou. Então, o simples fato de existir já nos faz pecadores? Então, independente do que fizermos, estaremos em pecado, desagradando a Deus. É basicamente isso. Nós somos nascidos e concebidos em pecado. Então, a própria existência de um ser humano já é pecado diante de Deus, porque nós somos nascidos em rebelião. Nós não precisamos aprender a pecar, nós já nascemos pecando, nós já nascemos pecadores contra Deus. Mas a gente pode aprofundar essa parte aí um pouquinho mais depois. Agora, o problema é o seguinte: se nós merecemos um castigo infinito diante do tribunal cósmico, diante do tribunal de Deus, o castigo que a gente merece por pecar contra Deus é o inferno. Agora, como é que Deus pode nos inocentar? Como é que eu posso me livrar desse castigo eterno? Como é que eu posso não ir para o inferno? Como é que eu posso ser justificado? Como é que Deus pode me declarar inocente? Eu estou diante do tribunal de Deus, eu cometi pecados, um monte deles, todos eles dignos de punição eterna. Como é que Deus pode simplesmente chegar e falar assim: tá bom, você é inocente? Lembrando que Deus, além de ser amoroso e misericordioso, ele é justo e reto. Se ele simplesmente abrir mão da punição, ele estaria sendo injusto. Se alguém mata um parente meu e o juiz fala assim: não, beleza, tá tudo bem, tá perdoado, isso não é amor, isso não é misericórdia. Isso é injustiça. Da mesma forma, diante do tribunal de Deus, Deus não pode simplesmente chegar e falar assim: ah, tá bom, tá de boa, tá perdoado. Ele não pode simplesmente fazer isso, porque se Deus fizesse isso, ele não seria amoroso, ele não seria misericordioso, ele seria injusto, ele seria um Deus terrível se ele fizesse isso. Um Deus que simplesmente inocenta pecadores de qualquer jeito. Isso não é amor, isso é injustiça. Nós que somos pecadores, nós sabemos que isso é injustiça. Alguém que mata uma criança ou um pedófilo, e quando um juiz não condena essa pessoa, a gente fica com a sensação de injustiça, porque essa é a verdade. Não está sendo, ele perdoou ali, amoroso, juiz tranquilo, perdoador. Não, a gente não quer, a gente não quer isso, a gente quer justiça. Agora, como é que Deus pode, ao mesmo tempo, ser amoroso, ser misericordioso e justo? Esse é o tamanho do problema que Deus tem nas mãos dele. Porque como é que, ao mesmo tempo, ele pode perdoar pecadores que merecem um castigo eterno, mas continuar sendo justo, sem abrir mão da sua justiça, sem abrir mão da sua santidade? Ele não pode simplesmente nos perdoar, mas ele também não quer nos mandar para o quinto dos infernos por conta dos nossos pecados. Como faz? É aí que entra. Paulo está dizendo, então, como é que Deus vai nos justificar? Deus não vai nos justificar por obras da lei. O homem não é justificado por obras. Ponto. Esse é o ponto mais importante aqui, hoje. Você não vai ser declarado justo diante de Deus por obras. Não tem nada que você possa fazer. Não tem nada, nenhuma atitude que você possa fazer diante de Deus que ele vai falar assim: beleza, tá perdoado porque você fez isso. Beleza, massa, agora que você fez isso, então pronto, tá tranquilo, tá perdoado, tá salvo.
Não tem nada que você possa fazer. Obedecer à lei? Também não. A lei não foi dada com esse propósito. Ninguém vai ser justificado por obras da lei. Eu posso pegar todos os mandamentos do Antigo Testamento e seguir à risca. E ainda que eu siga todos esses mandamentos à risca, eu não vou ser justificado. Deus não vai me declarar inocente. Não tem nada que um homem possa fazer. Não existe obra humana que fará Deus declarar você inocente no tribunal divino. É isso que Paulo está dizendo. Ninguém vai ser justificado por obras da lei. Ninguém vai ser justificado por obras da lei. Tá, e como nós podemos ser justificados, então? Como eu posso receber uma sentença, uma declaração de inocência diante de Deus? Como Deus pode me considerar inocente e não há nada que eu possa fazer em relação a isso? Como que eu vou ser considerado inocente, então? Paulo conclui, então, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, é Jesus Cristo que faz com que nós possamos ser declarados inocentes diante de Deus. É justamente aquilo que Jesus Cristo fez na cruz que pode fazer com que alguém seja declarado inocente diante de Deus. Não é por nossas obras, é pelas obras de Jesus Cristo. Aí você poderia me perguntar, tá, mas como? Como isso é possível? Vamos imaginar que esse aqui é nós, essa bola aqui. Nessa bola aqui que é nós, só tem pecado. Nós pecamos contra Deus e ofendemos a dignidade infinita de Deus. E não é que nós fizemos isso apenas uma única vez, é que nós fazemos isso incessantemente todos os dias. Ou seja, o castigo que a gente merece, ele é infinito, infinito, tá? A ira de Deus contra os nossos pecados, ela é infinita. Mas, ao mesmo tempo, Deus tem a intenção de nos perdoar. Mas ele não pode fazer isso sem abrir mão da sua justiça. Será o que eu poderia fazer para conseguir esse perdão? Eu nada. Eu nada. Porque se qualquer coisa que eu fizer diante de Deus não paga as coisas ruins que eu fiz. Qualquer boa ação que eu fizer, qualquer ajuda que eu der para o próximo, qualquer velhinha que eu atravessar na rua, ou ceguinho que eu atravessar na rua, isso não paga nada dos pecados que eu cometi diante de Deus. Não chega nem perto. Né? E é igual o Juan falou aí no chat agora. E o que é pior ainda, não é nem só que eu anseio esse perdão de uma forma grandiosa. Nossa, eu quero muito alcançar esse perdão e eu não consigo. É que, via de regra, o ser humano ele está tão imerso no pecado que ele sequer tem a vontade de ser perdoado. A intenção do ser humano é literalmente continuar na sua carreira incessante para o inferno. Mas então, Deus, o próprio Deus, resolveu o problema. Visto que nós não conseguiríamos de jeito nenhum resolver esse problema por nós mesmos e não haveria nada que a gente pudesse fazer, o próprio Deus encarnou na forma de um ser humano. E esse ser humano pagou pelos nossos pecados. Ele recebeu a punição pelos nossos pecados. A cruz, ela é uma transação. Ela é uma transação jurídica, em um certo sentido, em que o nosso pecado é transferido para Jesus. Jesus, na cruz, ele representa o Cordeiro de Deus. Essa analogia, ela não pode passar desapercebida para a gente. Por quê? No Antigo Testamento, quando o povo pecava, se eu estou no Antigo Testamento, pequei, eu ia até o templo, levava um cordeiro e falava para o sacerdote, eu cometi tal e tal pecado. O sacerdote impunha as mãos sobre o cordeiro. O cordeiro era levado para o altar e sacrificado. A imposição das mãos sobre o cordeiro significava literalmente uma transferência, né?
ela simbolizava a transferência dos pecados do indivíduo que cometeu o pecado para o cordeiro. Uma vez que o cordeiro agora recebe o pecado do pecador, quem tem que morrer é o cordeiro, porque o único castigo justo para alguém que pecou contra Deus é a morte, e a morte é eterna. Jesus na cruz estava recebendo os nossos pecados. Os nossos pecados estavam nele. Deus colocou as mãos sobre ele e transferiu legalmente os nossos pecados nele. Não é à toa que Paulo fala depois em Gálatas, ele se fez pecado por nós. Ou seja, os nossos pecados foram colocados na conta de Jesus, como se Jesus tivesse cometido os meus pecados. Os meus pecados estavam nele. Ora, e se os meus pecados estão nele, agora quem merece a punição não sou mais eu, é ele. O meu pecado foi imputado a Jesus. O termo imputação significa literalmente colocar na conta ou atribuir. Dá uma olhada no chat. Calma, Érica, a gente chega nisso depois. Não se adiante, tá? Então, o que acontece? Os nossos pecados são imputados a Jesus. O que isso significa? Que Jesus na cruz, ele recebe os nossos pecados. Nossos pecados são colocados na conta dele, como se como se ele tivesse cometido os nossos pecados. Uma vez que nossos pecados estão na conta de Jesus, quem merece agora ser punido por esses mesmos pecados é ele. Jesus na cruz, então, ele não está simplesmente morrendo. O castigo de Jesus não foi um castigo físico meramente. Muitas vezes a gente é influenciado por filmes hollywoodianos, principalmente como filmes católicos, que não entendem as doutrinas da Bíblia corretamente, como a paixão de Cristo. E nós somos levados a crer que o sacrifício que Jesus fez por nós foi físico. Que o sacrifício que Jesus recebeu foi chicotada, foi prego na mão. Mas o sacrifício que Jesus recebeu por nós, ele excede em muito a tortura física que ele sofreu. O castigo que ele recebeu no nosso lugar foi a condenação eterna de Deus. A separação completa de Deus. A maldição de Deus. Por isso que Paulo fala em Gálatas 3. Ele se fez maldito em nosso lugar. Toda a punição, toda a carga de castigo que nós merecíamos pela nossa desobediência foi descarregada completamente em Jesus. É correto e absolutamente bíblico falarmos que Jesus, na cruz, recebeu o inferno no nosso lugar. Ele foi separado de Deus completamente. Por isso que na cruz Jesus diz com todas as letras que ele foi abandonado por Deus. Ele mesmo clama, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ele foi completamente abandonado por Deus. Ele estava em escuridão, em castigo eterno na cruz, recebendo a punição dos nossos pecados. Essa é a doutrina da justificação. Ele recebe a nossa condenação no nosso lugar. O nosso pecado é colocado na conta dele. Agora, o ponto em questão é o seguinte. Se o nosso castigo é atribuído, se o nosso pecado é atribuído a Cristo, e ele recebe a nossa punição, ele recebe o inferno em nosso lugar, com base nisso, Deus tem condições de falar assim, vocês agora são inocentes. Nota, nós somos culpados ainda, mas Deus está nos declarando inocente porque Jesus recebeu o castigo ou a punição no nosso lugar. Nós somos culpados, ele era inocente, mas o castigo foi para ele. Nosso pecado foi imputado a ele. E agora nós somos inocentes porque ele recebeu o nosso castigo. Diante do juiz, é como se
alguém chegasse no tribunal e falasse assim, não, aquela pessoa ali realmente é culpada, mas eu vou receber o castigo no lugar dela. Mas é muito mais do que isso. No tribunal de Deus, não é como se alguém chegasse e intervisse na condenação de Deus e falasse assim, não, eu vou receber o castigo no lugar desse pecador. Não é só isso. É que o próprio juiz forneceu o meio para que ele, o próprio juiz, recebesse o castigo e nós, os criminosos, fôssemos condenados. É realmente assim, é fundamental que a gente tenha uma compreensão disso, porque essa é a doutrina bíblica da justificação. Ele recebeu o nosso castigo, ele se fez maldito. Ele na cruz recebeu a punição. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas chagas ou pelas feridas dele nós fomos sarados. Nós fomos curados. Isso é cura espiritual. Nós recebemos a bênção divina do perdão, não porque Deus abriu mão da punição, porque abrir mão da punição faria de Deus injusto, mas porque o próprio Deus absorveu a punição no nosso lugar. Mas não só isso. No mesmo sentido que o nosso pecado foi atribuído a Jesus, a justiça de Jesus, a santidade de Jesus foi atribuída a nós. Então, a imputação, ela vai em dois sentidos. O nosso pecado é atribuído a Jesus e a justiça e a santidade de Jesus é atribuída a nós. Ou seja, nós entregamos para ele o nosso pecado. Ele entregou a santidade e a justiça dele para a gente. Quando Deus olha para a gente agora, ele não vê pecadores. Ele vê santos. Não porque nós sejamos santos de fato, mas porque o sangue de Jesus, ou a morte dele, nos faz santos diante de Deus e ele nos declara santo com base naquilo que Cristo fez na cruz. A cruz é escândalo para os judeus, loucura completa para os gregos. Justamente por isso, como é que o próprio Deus pode encarnar, receber a punição dos pecadores e ainda atribuir a sua justiça e a sua santidade a seres miseráveis, indignos como nós? Isso tira da gente completamente qualquer orgulho ou qualquer sensação de que a salvação pudesse ser obtida por obras ou por meio de algo que a gente faz. E coloca todo o crédito da nossa salvação e todo o mérito da nossa salvação em uma única pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele recebe os nossos pecados, ele imputa a nós a santidade dele. E agora nós não só não recebemos o castigo que nós merecíamos, como nós recebemos a graça que nós não merecíamos. E que graça é essa? A graça de participar das bênçãos eternas de Deus no céu. A graça de podermos ver Deus face a face. A graça de estar com ele eternamente, mesmo tendo nos rebelado completamente contra ele, porque a justiça de Cristo nos veste e nos transforma completamente diante de Deus. A imputação, então, ela é dupla. Nós imputamos a Jesus os nossos pecados e ele imputa a nós a justiça dele. A gente precisa tomar muito cuidado com o termo imputação, porque imputação significa atribuir ou considerar. Nós somos considerados justos diante de Deus ou justificados. Isso significa que ele olha para a gente e nos declara justos, nos considera justos. Não quer dizer que ele infunde justiça a nós. Então, no momento em que eu creio em Jesus, eu sou declarado justo diante de Deus, mas isso não me torna justo. Não quer dizer que eu vou parar de pecar. Eu ainda continuarei pecando. Infelizmente. A doutrina católica romanista da justificação, ela provém do inferno. Porque, segundo os católicos, Jesus não imputa a nós justiça, ele infunde em nós justiça.
Os católicos dizem que uma vez que você é justificado, você se torna justo. Mas isso não é verdade, porque a pessoa continua pecando. Então, Deus nos declara justos, mas nós ainda não fomos revestidos de incorruptibilidade. Nós apenas deixaremos de pecar quando, na volta de Cristo, ele nos revestir de santidade perfeita. Isso não é justificação, isso é glorificação. É isso aí que eu ia perguntar. Por enquanto, nós permanecemos, como Martinho Lutero disse, simultaneamente justos, porque é assim que Deus nos vê, e pecadores, porque é assim que nós ainda somos. E a pergunta que fica agora é a seguinte: o que precisa acontecer para que isso se torne realidade? Para que o meu pecado seja atribuído a Jesus e a justiça dele seja atribuída a mim? O que precisa acontecer? Como isso acontece? E Paulo responde: não por obras da lei, não por obras, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé em Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo que torna isso possível. É somente a fé no Filho de Deus que torna isso possível. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que a fé é uma obra, para não achar que a fé é algo que a gente faz, para não achar que a fé sou eu estendendo a mão e aceitando Jesus. Isso não é a fé. Porque o próprio apóstolo Paulo diz em Efésios que a fé, a própria fé, o próprio crer é um dom de Deus. Não é que eu estava morto nos meus pecados e, de repente, resolvi crer em Jesus. É que eu estava completamente morto nos meus pecados. É que eu estava completamente indiferente à graça de Deus. É que eu estava completamente de livre e espontânea vontade, correndo na direção do inferno. E Jesus, eu estando morto nos meus delitos e pecados, ele injeta a fé no coração para que eu creia. Então, até mesmo a nossa fé, até mesmo o ato de fé que nós temos em crer em Jesus, ele é graça, ele é concedido por Deus. Ele que deu. E o que é a fé? Explicar a fé salvífica é difícil. Mas tem uma analogia muito interessante que eu posso utilizar, que vai fazer vocês entenderem. Nos Estados Unidos, da mesma forma que no Brasil, houveram tempos muito terríveis e longos de escravidão, né? Escravidão de pessoas negras que foram atormentadas com esse pecado terrível de serem escravizadas por outras pessoas. Então, imagine o seguinte, imagine que existam alguns escravos numa fazenda nos Estados Unidos em 1700 e alguma coisa, antes da libertação. E um dado momento histórico, por conta de lutas e uma série de processos que ocorreram no país, os escravos foram libertos. Então, foi feita uma lei que libertava os escravos, da mesma forma aqui no Brasil, né? Fazendas longínquas com escravos, e em um determinado momento a princesa Isabel assina a Lei Áurea, né? E fala assim, pronto, os escravos estão libertos. Nota que para um escravo que mora em uma fazenda, né, e está lá sendo escravizado, numa fazenda longínqua, no meio do mato, no meio do nada, ele influencia muito pouco ou quase nada no processo da sua própria libertação. Uma princesa vai lá e assina o decreto de libertação. O que o escravo fez em relação a esse decreto? Nada. Ele não fez nada. Mas, tão simples assim, com uma única canetada, ele está liberto. Ele está liberto. Mas nota o seguinte, o fato da canetada ter sido dada e ele ter sido liberto, né, formalmente falando no sentido da lei, ele ainda continua lá morando na fazenda, tomando chicotada. Esse é o caso daqueles que foram salvos por Jesus. Jesus morreu. Ele fez isso por nós. Mas nós continuamos aqui, na nossa fazenda, sendo escravizados pelo pecado.
Em um dado momento, alguém chega então naquela fazenda para aquele escravo, trazendo a boa notícia. E diz para ele o seguinte: olha, você foi liberto. Tem uma lei lá que libertou você da escravidão. O que o escravo pode fazer em relação à lei? O que o escravo pode fazer em relação a essa boa notícia? Ele não pode mudar a notícia. A notícia já foi dada, o fato já aconteceu. Nenhuma coisa que ele faça vai mudar a realidade histórica da libertação dele. A lei já está assinada, ele está liberto. Agora, se ele der créditos a essa notícia, se ele julgar que essa notícia é verdadeira, ele pega as coisas dele e sai correndo dessa fazenda com a certeza de que ele está liberto. Agora, se ele julgar que essa notícia é falsa, se ele desacreditar dessa notícia, ele fica na fazenda, continua como escravo. Em um certo sentido, a fé em Jesus Cristo é muito semelhante a essa analogia. Existe a realidade histórica daquilo que Jesus fez. Jesus encarnou no tempo, na história, e morreu pelos nossos pecados no tempo, na história. E o nosso pecado foi atribuído a ele, a justiça dele foi atribuída a nós. Em um dado momento da nossa vida, alguém contou essa notícia para a gente. Alguém chegou e falou assim: olha, isso aconteceu. Né? Pode ser que a pessoa que está contando essa notícia para você hoje seja eu. Estou contando essa notícia. Jesus fez isso. E o que é a fé? A fé não é algo que eu possa fazer para mudar isso. Isso já é uma realidade histórica, factual. A fé é eu simplesmente acreditar que isso é verdade em relação a mim. De que Jesus realmente fez isso por mim. De que o meu pecado estava nele e que a justiça dele agora está em mim. E que isso, de alguma forma, me torna inocente diante de Deus. E quanto mais eu acreditar nessa notícia, e quanto mais eu achar que essa realidade dessa notícia, desse evangelho, é verdade, mais eu corro da escravidão do pecado. E quanto mais eu julgar que essa notícia é verdadeira, e quanto mais confiança eu tiver nessa notícia, mais eu me afasto do pecado que me escraviza. Mais para longe eu vou, mais para perto de Jesus eu vou. Então a fé não é algo que muda a realidade histórica e factual do que Jesus fez. Ela é apenas um ato de dar crédito a essa notícia, a esse evangelho que está sendo pregado. Então, em um certo sentido, essa fé não é obra. Porque até mesmo este ato de crer, ele é proporcionado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que molda o meu coração e molda o meu coração rebelde a crer que a mensagem do evangelho que está sendo anunciada é verdadeira. Então, o que Paulo está dizendo para os Gálatas é o seguinte: alguém está pregando um evangelho diferente para vocês. Alguém está pregando que vocês podem ser salvos por outros meios, além de Jesus Cristo. Alguém está dizendo para vocês que existem coisas que vocês podem fazer e realizar para obter a inocência diante de Deus. Mas não se iludam. Ainda que um anjo desça do céu e pregue um evangelho diferente do que eu preguei para vocês, que ele seja maldito diante de Deus. Porque não existe nada que possa salvar um pecador, a não ser aquilo que o próprio Jesus fez na cruz. Ora, se alguma obra ou algo que eu pudesse fazer pudesse garantir a minha salvação diante de Deus, Deus não precisaria ter enviado o seu único filho para encarnar no mundo e fornecer salvação para os pecadores. Se existisse algum outro meio além da cruz de Cristo, pode saber, Deus teria usado. Se ele não usou, se ele matou o seu próprio filho na cruz pelos nossos pecados, é porque essa era a única solução. Essa era a única saída. Então, por isso, Paulo fala para os Gálatas: quem enfeitiçou vocês? Quem jogou esta praga em vocês e fez vocês ficarem enfeitiçados ao ponto de vocês acharem que existe outra coisa que possa justificar vocês? Não existe. A única coisa que pode justificar vocês é a cruz de Cristo.
E o único meio de se apropriar deste evangelho, de se apropriar desta boa notícia, é crendo naquilo que ele fez. E crendo naquilo que ele fez, isso será verdade para vocês. Por isso que ele conclui. É mediante a fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Jesus, para que fôssemos justificados pela fé. E não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado. Não existe salvação por obras. E qualquer um que pregue salvação por obras, seja maldito. Não existe salvação por obras. É impossível conquistar mérito diante de Deus. É impossível fazer com que ele olhe para a gente e nos considere inocentes, nos considere justos por nossos próprios méritos. Porque até as nossas melhores obras diante de Deus são trapos imundos, não servem para nada. Agora, a justiça de Cristo é perfeita. A retidão de Cristo é perfeita. Aquilo que ele fez é o que conta. Aquilo que ele fez é o que é imputado na minha conta para que eu seja aceito diante de Deus e declarado justo diante dele. Essa é a doutrina da justificação bíblica paulina, né? E é isso que vai nos introduzir ao capítulo 3 de Gálatas, né? E que lá a gente vai entender melhor ainda, né? E Paulo ainda dá um restante de explicação ainda no capítulo 2, mas que a gente vê no nosso próximo encontro. Em relação à pergunta da Érica, no livro de Tiago, não existe uma contradição entre Paulo e Tiago. Paulo usa o termo justificação Calma aí, respondo primeiro a pergunta da Érica, depois eu respondo a da Sinilda. Paulo usa o termo justificação no sentido forense, no sentido judicial, de que nós ser justificado em Gálatas e em Romanos significa ser aceito diante de Deus. Significa como eu posso ser inocentado diante de Deus. Tiago usa o termo justificação no sentido completamente diferente. Então, Tiago está usando, quando Tiago fala que nós somos justificados pelas obras, ele não está falando como nós podemos ser salvos. Ele está falando contra pessoas que acreditavam que, uma vez que nós éramos salvos, nós não precisávamos fazer nada. Por quê? Porque a pregação paulina da justificação, ela pode gerar essa impressão errada. Eu passei aqui basicamente 1 hora falando com vocês de que não há nada que vocês possam fazer para conquistarem a salvação. A pergunta natural agora que vocês podem ter é o seguinte, então beleza, eu creio que Jesus me salvou. Ótimo. E agora? Né? Eu não preciso fazer mais nada? É isso. Você não precisa fazer mais nada. Não tem nada que você possa fazer para garantir sua salvação. Mas lembra o que eu disse? A fé é aquele ato em que você crê que a notícia do evangelho é verdadeira. E quanto mais você crê que essa notícia é verdadeira, mais você acredita que você está liberto do pecado. E se você está liberto do pecado, se você não é mais escravo do pecado, mais você corre para Cristo. É como escravo na fazenda. Se ele chega e eu falo para ele que ele está liberto, e ele acredita nessa notícia, ele não fica na fazenda como escravo. Ele pega as coisas dele e sai correndo dali. Ele vai embora. Então a pergunta que fica é, como nós que fomos justificados do pecado, ainda vamos permanecer no pecado? Todos aqueles a quem Jesus justificou e chamou pelo seu evangelho e creram, eles não anseiam em permanecer no pecado. Eles querem sair do pecado, eles querem sair correndo dali e correndo para Jesus Cristo. Ou seja, quanto mais eles correm, quanto mais eles acreditam nesse evangelho, mais santos eles se tornam. Mais eles correm do pecado e vão na direção da santidade. Então, a fé não é uma fé que justifica
e me deixa inerte, e eu continuo cometendo os meus pecados do passado, e eu continuo vivendo como se Deus não existisse, ou eu continuo vivendo como se santidade não existisse. A fé que me justifica é uma fé operosa, é uma fé que me justifica e que me santifica. Ao mesmo tempo que Jesus nos justifica no seu ato histórico e factual da cruz, é o mesmo Jesus que envia o seu Espírito Santo para habitar em mim e me santificar. Então, o que Paulo está dizendo é, você não é justificado pelas obras, você é justificado pela fé. E o que Tiago está dizendo é, a fé que te justifica não vem sozinha. A fé que te justifica, ela vai produzir bons frutos. Ela vai produzir frutos e obras como decorrência da sua salvação e não como causa da sua salvação. Você não vai ser salvo pelas obras, mas uma vez que você foi salvo, a sua tendência natural, a tendência natural daqueles que foram justificados é correr para Cristo, é correr para a santidade, é correr para a obediência e não permanecer no pecado. Isso seria um contrassenso. Por que diabos Deus iria mandar Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados? Para que nós permanecêssemos ainda imersos e completamente entregues a esse pecado. Ele nos justificou para a santidade. Ele nos justificou para que ele nos santifique e nos glorifique no dia final. Então, Paulo está combatendo a heresia da salvação por obras. Tiago está combatendo a heresia de achar que um salvo pode viver igual um ímpio. De que um salvo não vai fazer nada. Né? Paulo está combatendo judaizantes. Tiago está combatendo antinomistas. Pessoas que acham que, beleza, fui salvo, estou salvo, falou, tchau e benção, não preciso fazer mais nada. E que agora eu posso viver entregue ao pecado e que isso não vai ter consequências. Né? Então, eles estão combatendo pessoas e heresias diferentes. Tá? Não sei se ficou claro, mas eu acho que sim. Pergunta da Senilda. Então, amor ao próximo quer dizer o quê? Senão, compaixão. Não entendi, Senilda. É o que você estava falando aí há pouco, né? Porque, assim, não é por obras. E, assim, o amor ao próximo, se não é o estender a mão, entendeu? Se não é o ajudar, e isso é uma obra, como que é isso? Isso é uma obra. Ajudar o próximo é uma obra. Mas ajudar o próximo não nos salva. Tá, mas assim, era uma das coisas que Cristo pregava. Sim. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Sim, só que a questão é a seguinte. É igual eu acabei de comentar em relação a esse contraste Paulo e Tiago. Nós temos que obedecer os mandamentos de Deus porque eles são reflexo do caráter do próprio Deus. E não obedecer a Deus é pecado. Mas não quer dizer que nós seremos salvos por obediência. Então, quando Jesus falava assim, você tem que obedecer. Isso é uma verdade, a gente tem que obedecer. Mas nós não seremos aceitos por Deus porque obedecemos. Nós somos aceitos por Deus porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E por que nós temos que obedecer? Ora, porque nós amamos a Deus. Porque nós queremos nos parecer com Ele. Porque o Espírito Santo molda o nosso coração para a obediência. Mas não quer dizer que a nossa obediência vai garantir salvação. Da mesma forma, é uma relação de pai para filho. Né? E eu posso até fazer essa analogia, mas ela ainda não é tão marcante na minha vida, talvez como vocês que têm filhos há muito tempo e já criou esses filhos. O amor de um pai e de uma mãe para com um filho, ele não depende muitas vezes da obediência do filho. O filho desobedece, e eu tenho certeza, por exemplo, que quando o pai ou uma mãe bate no filho, né, eu vou experimentar isso, talvez você está ali corrigindo aquele filho, porque ele desobedeceu, mas isso não significa que se ele obedecer, ele vai merecer o seu amor. Você já ama ele. Ele não, nada que ele faça torna ele mais digno ou indigno daquele amor que você tem por ele.
a obediência dele é uma obediência porque ele deve te amar e porque ele deve resignação à sua autoridade. E você tem que cobrar essa obediência dele. Mas o ato dele obedecer não vai tornar ele mais digno ou indigno. Então, quando um filho desobedece, você continua amando. Você corrige, porque é obrigação de pai e de mãe. Mas o amor não muda. Da mesma forma, nós precisamos obedecer a Deus não para que a gente ganhe mérito diante dele, não para que ele nos ame mais, ou para que a gente mereça a salvação, porque isso não muda. O amor de Deus, a realidade factual da nossa salvação, está em Jesus Cristo somente, e não naquilo que a gente faz. Então é óbvio, nós ainda temos que obedecer, com certeza. Nós temos que amar o próximo, com certeza. Nós temos que nos despir de toda a imoralidade, de toda a avareza, de toda cobiça, de toda ira, né? Mas isso nós fazemos porque nós amamos a Deus. Isso é uma consequência daquilo que ele fez por nós. Nós não fazemos isso para conseguir mérito diante dele, para que ele olhe para a gente e fale, nossa, como o Alisson é bonzinho. Agora sim, ele merece entrar no céu. Não, não é isso. Entendeu? Então, assim, a realidade da nossa obediência, ela permanece. Mas não como fundamento da nossa salvação, mas sim como uma consequência dela. É uma consequência daquilo que Jesus fez. Claro. E aí? Respondi sua pergunta também, Érica, de Thiago? Positivo. QSL. Que é isso? QSL? Então é isso. Entendido.